Fala galera, tô de casa no Enem, mais um encontro de redação, ajudando a você nessa jornada de você construir o seu texto, montar o seu projeto de texto e certamente ter êxito, ter uma excelente nota na prova de redação do Enem, prova que é a prova do primeiro dia, ok? Depois a gente até vai falar em relação a dicas, já tive perguntas em relação a isso. Professor, eu chego e faço a prova. Professor, eu espero um pouco e faço a prova. Isso vai da quantidade de treino que você fizer durante esse trajeto, esse período até a prova do Enem, ok? Eu particularmente, se você for pedir uma dica particular, eu penso que o aluno, eu penso que o candidato que estiver bem preparado, que fizer muito rascunho, quando ele bater o olho no tema, ele já tem uma série de informações e ele já pode montar pelo menos a estrutura do seu rascunho. Monta o rascunho logo e depois deixa para o final e com as leituras, a contribuição das leituras que for fazendo durante a prova, depois você passa a limpa, mas já deixa a limpo, mas já deixa a estrutura do seu rascunho pronto, exatamente para você não ficar fazendo a prova e ainda ter aquela preocupação. Eita, ainda tem uma redação, ainda tem a redação, e aquilo fica perturbando você e certamente pode atrapalhar na construção do seu raciocínio. Mas nesse tempo de hoje, esse encontro nosso de hoje, nós vamos continuar falando do desenvolvimento. Esse item importante, o meio do texto, os 2 parágrafos do meio, ou para quem for escolher 3, os 3 parágrafos do meio, você vai usar argumentos diferentes em parágrafos diferentes. Se você me perguntar também, eu prefiro que você treine em 5 parágrafos, porque quanto menor for o seu parágrafo, maior vai ser a sua... desculpa, eu vou repetir. Quanto menor for o seu parágrafo, você vai ter menos chance de cometer erros. Quanto maior for o seu parágrafo, maior a probabilidade de você errar a concordância, você errar o sentido, o nexo do que você começou a falar lá no início para o que você está tentando falar no meio ou no final do seu parágrafo, mas isso é uma questão de treino. Você vai treinando, treina com 4 parágrafos, 2 argumentos, treina com 5 parágrafos, 3 argumentos. E depois você olha um e olha outro e você faz uma avaliação. Você está gostando daquilo que você está lendo? Pronto, se você estiver gostando, é porque a sua avaliação está sendo positiva, mas não serve só a sua avaliação. Peça, no mínimo, que um professor, alguém que tem um pouco mais de conhecimento redacional, possa dar uma olhada no seu texto, ok? Então vamos para o que eu escolhi para que a gente falasse hoje, mais alguns tipos de argumentos que você pode usar na construção do seu texto. Nos momentos anteriores, nós já falamos dos argumentos por citação, já falamos na aula anterior dos argumentos por comprovação, 2 tipos de argumentos que você pode começar a treinar. Esses argumentos é para dar o pontapé, para empurrar você para dentro do parágrafo. O argumento empurra você para dentro do parágrafo e quando você estiver lá dentro, você se vira para sair sozinho. E saia da melhor forma possível, ok? Então, outros tipos de argumento que eu quero trazer para pensar com você hoje, esse aí é o primeiro, o argumento por raciocínio lógico. Ou seja, você usa uma lógica e dentro dessa lógica você constrói o seu entendimento dessa lógica que é universal, algo que todo mundo sabe como funciona e funciona na sociedade e você mostra isso que é de conhecimento, que é de domínio de todos, para você puxar o seu argumento. Leia comigo aí na tela. Argumento por raciocínio lógico. A criação de relações de causa e efeito é um recurso utilizado para demonstrar que uma conclusão afirmada no texto é necessária. Vamos para o exemplo. O exemplo diz aí, vamos supor, novamente, vamos imaginar que o Enem traga uma discussão sobre a condição do tabagismo no Brasil, do uso de fumo, de quanto o fumo é prejudicial à saúde. Está fazendo 2 relações aí, entre o uso do fumo, do cigarro,
e aí esses cigarros aí ele entra os lícitos e os ilícitos, os que são legais e os que são ilegais. Então ele traz para você a discussão, a problemática, porque é uma problemática, né? No Brasil, uma das doenças que mais matam a população, principalmente a população que faz uso do cigarro, câncer de pulmão, por aí vai. Isso estoura onde, galera? Isso estoura no Sistema Único de Saúde, ok? Então é uma situação, o Sistema Único de Saúde é o SUS. É uma problemática que envolve a sociedade. Portanto, o Enem pode pedir, você, candidato, uma alternativa, uma proposição, uma ideia, para que isso possa ser melhorado, essa condição possa melhorar em relação aos cidadãos brasileiros. Então você pode dizer o seguinte: o fumo é o mais grave problema de saúde pública no Brasil. Assim como não admitimos que os comerciantes de maconha, crack ou heroína façam propagandas para os nossos filhos na TV, todas as formas de publicidade do cigarro deveriam ser proibidas terminantemente, ou terminantemente proibidas. Então, o que é que você está dizendo nessa puxada da sua argumentação por raciocínio lógico? Já que o fumo, já que o uso do cigarro, de qualquer forma, de qualquer maneira, ou de qualquer gênero, ele é um problema de saúde pública, não é? É um problema que afeta milhares de cidadãos brasileiros, a propaganda do fumo, a propaganda do cigarro, a publicidade desse item comercial, você está dizendo aí que ela é ou deve ser terminantemente proibida. Nesse caso, você só concorda com a legislação, porque exatamente a legislação brasileira hoje já proíbe qualquer tipo de peça publicitária em relação a esse tema, a temática do cigarro, ok? Então, qual é a sua lógica? A sua lógica é: se o fumo é um problema de saúde, a lógica é que os comerciais de TV, principalmente para as novas gerações, principalmente para jovens e adolescentes, devem ser terminantemente proibidos. Você vai estar dizendo que ninguém vai mais usar o cigarro? Não. Você está usando a parte da lei, a parte da legislação, aquilo que você tem conhecimento para dizer que exatamente pelo fato de ser um problema de saúde, deve ser proibido. Não pelo um fato comportamental, não por um fato que a religião proíbe ou deixa de proibir, ou a religião favorece o uso ou deixa de favorecer. Não, você está usando, por exemplo, esse tema como o uso do cigarro, o uso do tabaco, para exatamente dizer que isso afeta a saúde pública no Brasil. A lógica sua é a preocupação no Sistema Único de Saúde, que é onde exatamente todos os cidadãos são ou devem ser bem atendidos. Esse aí é um outro tipo de argumentação que você pode usar no seu texto, independente do tema, ok? Então, muitas coisas que acontecem, o trânsito tem a ver com saúde? Tudo a ver. Então, quando o motoqueiro cai de moto, sei lá, motociclista, como você queira chamar, vai estourar onde essa problemática? No Sistema Único de Saúde. Ok? Então, tudo que está à nossa volta, de uma forma ou de outra, ela afeta o cidadão. Então, nós não somos isentos dos problemas que acontecem na sociedade. Ah, professor, mas eu não uso cigarro. Ok, você não usa. Mas se alguém usar e ocupar uma UTI, e depois você precisar usar e já tem alguém usando, foi um problema que afetou a sua vida. Então essa é a lógica. A lógica é relacionar o problema em relação a um problema maior que envolve a sociedade. Então é um tipo de argumentação. O outro aí, ó, argumentação por causa e consequência. Se liga na tela. Se o tema está associado à saúde pública, se o tema está associado à saúde pública, portanto, podemos buscar argumentos para essa proposta pensando em causas e consequências. Isso aí também, muitos professores dão aula sobre isso, falam sobre isso, eu também falo sobre isso. É mais uma forma de argumentar. Professor, a gente só argumenta por causa e consequência? Não, a gente argumenta por citação, a gente argumenta por comprovação, a gente argumenta, acabei de falar aí por causa e consequência, ok?
Então a gente argumenta por raciocínio lógico também. Então são ferramentas que você tem para na hora que você estiver pensando, e agora eu vou escrever exatamente o quê? E agora eu vou colocar para desenrolar a minha redação, escrever aqui, compor o meu parágrafo, pensando em que tipo de ideia. Mais uma sugestão para você, causa e consequência. E aqui eu quero fazer um destaque. Não use o seu texto apenas para ficar criticando. Vou repetir, se você usar 2 linhas de crítica, pode usar 4 linhas de sugestões, 4 linhas de possibilidades. Eu estou falando isso porque esse tipo de argumento, muitas vezes, ele limita o candidato. O candidato fica só na consequência, fica só falando do que não acontece e não aponta o caminho para o que deveria acontecer. Se liga comigo aí. Por exemplo, vamos trazer aqui um problema relacionado à saúde pública. Mas esse problema aí, esse exemplo aí que está aí, ele serve para a educação, ele serve para a segurança pública, ele serve para o meio ambiente, ele serve para vários temas, para a comunicação, para a justiça, ele serve para várias áreas, para a economia, ok? Então, por exemplo, quais são as causas de um determinado problema no Brasil? Lê comigo. Falta de investimentos, falta de valorização e de capacitação de profissionais. Você está dando 2 exemplos aí. Professor, falta de investimento e falta de valorização e capacitação de profissionais serve para que tema? 90% dos temas que envolvem a sociedade brasileira são problemáticas oriundas, ou seja, que vêm exatamente desse tipo de situação. Se na saúde, falta investimento. Na educação, falta investimento. Na segurança pública, falta investimento. Na preservação do meio ambiente, falta investimento. No trânsito, falta investimento. Nos transportes de grande escala, dos navios, dos portos brasileiros, por exemplo, falta investimento. Então você está vendo que eu estou trazendo para você um tipo de argumento que você pode abrir o leque e usar em qualquer tipo de tema que a prova for te propor. Lembrando aquilo que nós já falamos nos nossos encontros anteriores, eu não vou estar aqui nesse tempo, eu não estarei aqui nesse tempo para ser o profeta do tema. Eu não sou esse tipo de professor, ok? Respeito aos colegas, mas eu penso muito mais na temática do que no tema. Então você se prepara para a temática social, porque aí você já treina que com argumentos como esse, você pode usar em vários tipos de tema que a prova pode te propor. Então aí, causas. Quais são as causas do problema de saúde? Falta de investimento, falta de valorização e capacitação dos profissionais. Eu poderia colocar aqui falta de equipamentos, falta de infraestrutura, um monte de coisa. E as consequências disso? Eu coloquei só uma palavra aí para resumir tudo. O colapso do Sistema Único de Saúde. Eu estou colocando aqui um tema que está muito na atualidade, um tema que você está vendo durante o dia a dia. Porque o Brasil está vivendo esse momento atípico de isolamento social em muitos lugares, de lockdown, de lugar fechado, de estar todo mundo fechado. Porque o Sistema Único de Saúde não comporta ou não tem estrutura para receber se todo mundo, porventura, adoecer. Então, esse é um problema essa é uma problemática. A consequência é essa. Temos as causas e temos as consequências. Você vai ficar 2 linhas escrevendo sobre isso. E nas outras 3 linhas do parágrafo eu vou escrever sobre o quê? Como a sociedade deve se comportar em relação a essa problemática que está posta, em relação a essa causa e essas consequências. E como a sociedade pode se envolver, como você que está escrevendo pode participar, obedecendo às orientações das autoridades, você pode muito bem participar não saindo de casa, você pode, você pode usar máscara, deve usar máscara, cumprir aquilo que a legislação está determinando, aquilo que as autoridades estão determinando. Essa é uma problemática do Brasil. O Brasil tem essa problemática, tem esse problema de que quando as autoridades determinam algo, nós como cidadãos, de novo eu estou dizendo nós, porque eu estou me colocando no meio, eu estou me colocando como parte interessada, nós como cidadãos não aderimos, não colaboramos,
não ajudamos, né? Se o problema é meio ambiente, eu não ajudo, eu não faço, eu jogo o saquinho de lixo no bueiro, eu não faço a coleta seletiva do lixo, ok? Então você veja que são problemáticas que nós precisamos nos inserir na construção daquela solução. Então, causas e consequências ou causas e efeitos, 2 linhas falando, só mostra quais são as causas e os efeitos, e nas outras 3 linhas apontem para o que seja a nossa participação como cidadãos para melhorar aquela situação, seja fiscalizando, seja ajudando, seja colaborando, ok? De uma forma direta ou indireta. Para terminar, nós temos aí, eu vou deixar mais um exemplo aí para vocês, que vocês podem copiar, questão do racismo, causas e consequências, um outro exemplo, ok? Aí, só para dar uma pincelada, se a temática for racismo, existem causas do racismo, consequências do racismo, você cita uma, cita outras, e depois já começa a falar como nós poderíamos nos comportar para melhorar aquela situação. Ok? Causas do racismo aí, o contexto histórico, fatores econômicos, omissão do Estado brasileiro, falta de participação de outros grupos na discussão, isso aí serve para os negros, isso aí serve para os índios, isso aí serve para a comunidade LGBT, que sei lá mais qual é o nome. Então, assim, é uma discussão social que todos precisamos nos envolver. Então, não é uma questão do índio. Então, os negros precisam participar da discussão e ter um entendimento. Os brancos. Então, assim, isso eu já falei que quando a sociedade se envolve, certamente, você propõe um caminho para melhorar, ok? Então, qual é a consequência disso? Violência, pobreza, segregação, intolerância. Segregação é separação. Então, tudo que é causa vai ter um efeito, tudo que é causa vai ter uma consequência. Cita as causas, cita as consequências. Faz um ponto e já começa a escrever como poderia ser melhorado aquela situação. Como poderia ser, de uma forma direta ou indireta, proposto uma ideia melhor para que aquela situação pudesse ser minorada. Último tipo de argumento para que você possa pensar por ele é um argumento por conceito ou fato. Todo esse material está aí nessa sua apostila que você tem acesso. Se você não tem acesso, vá lá no site da SEDUC, lá tem todo o material de redação. Todas essas aulas que a gente está compondo aqui, galera, eles estão nesse material de estudo de vocês. Então, eu já falei para vocês nas aulas anteriores, faça seu home office aí, vá para debaixo do pé de buriti com a mesa, e aí arrocha, começa a fazer leitura, pega um dicionário e vai começando a escrever as primeiras linhas do seu rascunho. Argumento por conceito ou fato, essa estratégia tem o objetivo de convencer o leitor usando fatos concretos ou então conceitos e definições. Vamos supor que o tema seja internet. Você começa escrevendo assim: a internet é uma tecnologia que faz parte do cotidiano das pessoas e que protagoniza a cultura contemporânea. Ela é uma ferramenta que encurta distâncias e confere um caráter de acessibilidade universal à informação. Ou seja, você usou um conceito, você usou um fato para que você construísse a sua argumentação. Quando você vai falar da situação da internet, você cita que a internet tem trazido benefícios para toda a sociedade. A internet encurta distâncias, a internet facilita a informação. Então, pessoas que antes não tinham informação, já podem ter informação. Você está dizendo que é todo mundo que tem a informação? Não, mas a melhoria já é constatada. Muitas pessoas já têm acesso a essa tecnologia. Por exemplo, o programa Tô de Casa no Enem é uma ferramenta que é um instrumento que usa essa ferramenta da internet para que ajude a você a ter esse tipo de acesso. Então, você pode argumentar por um conceito e um fato. Argumentou pelo conceito e fato, você vai terminar dizendo como deveria ser a sua participação ou a participação da sociedade, a participação do poder público na melhoria ainda mais daquele item que você está certamente argumentando. Grande abraço para vocês
e fiquem na paz. Eu espero que vocês continuem seus estudos, teremos outros encontros e que você, a partir de agora, se organize. Nós já estamos aí há 4, 5 meses da prova e isso vai chamar você à responsabilidade de se organizar em relação ao cronograma de estudos. Abraço a todos, Jesus abençoe, tamo junto no Tô de Casa no Enem.